Vamos ler Gênesis 15, 18, por favor. Gênesis 15, 18 diz assim: naquele dia o Senhor fez uma seguinte aliança com Abrão. Os seus descendentes dei a esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. 19, a terra dos queneus, dos quenizeus, dos catimoneus. 20, dos hititas, os ferezeus, refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgozeus e dos jebuseus. Ok, olha para mim. Eu quero falar um pouco sobre alianças erradas. Nesse texto que lemos, Deus faz uma seguinte aliança com o pai na fé. Abrão, no capítulo 12, ele é chamado por Deus: sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. No capítulo 12, ele ouve a voz do Senhor e ele obedece e sai. Gênesis 15, Deus faz uma aliança, quando nós lemos no versículo 19, que haveria uma terra para ele e para os seus descendentes. Todo mundo sabe que Abraão, naquele episódio, não tinha filhos. Olha para cá. Quando Deus nos faz uma promessa, e todos nós queremos que as promessas se cumpram na nossa vida, mas muitas pessoas só focam na promessa sem focar na aliança. Deus, ele não pode cumprir uma promessa sem ter aliança com você. É exatamente o que Deus faz com Abraão. Deus não fala a terra, ele diz o seguinte: eu tenho um território para você, eu faço uma promessa para você. Mas lá na frente, quando ele sai da terra de sua parentela, Deus aparece para ele e faz uma aliança com ele para que a promessa se cumprisse. Amém, gente? Gênesis 17, corre lá, abra comigo em Gênesis 17, no verso de número 2, corre. Gênesis 17, versículo de número 2 diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Agora você vê Deus, ele fala em Gênesis 15 sobre uma aliança. Cabe a Abraão aceitar ou não andar nesse pacto. A palavra aliança vem de brit, conceito de aliança, concerto e pacto no hebraico. O que é um pacto? O que é um conceito? O que é uma aliança? É algo que chamamos de fidelidade, simples assim. Não adianta Deus ser fiel a Abraão se Abraão também não fosse fiel a Deus. Por isso que Deus primeiro faz uma aliança com ele, mostra a aliança com ele, antes de cumprir a promessa. Desculpa, vou voltar. Deus faz a promessa e depois mostra o propósito, por que ele fez a promessa. Pronto, melhorei. No Gênesis 17, 12 ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Naquele episódio seria impossível olhar para a vida de Abraão e acreditar nessa promessa. E muitas das vezes é assim que Deus faz com a gente. Deus nos remove de um lugar para outro lugar. Só que nós esquecemos que nós não saímos só de um território, nós temos uma aliança com o Eterno. E essa aliança é muito mais preciosa do que qualquer promessa que Deus pode cumprir na nossa vida. Porque é através do pacto, é através da aliança que Ele nos salva. A grande verdade é que em Gênesis capítulo 17, versículo 4, acompanha comigo, vamos ler mais um pouco. Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. 5, não será mais chamado de Abrão, mas sim de Abraão. Olha, Deus muda o nome dele essa hora. Olha para cá, eu não sei como você chegou, eu não sei o que você tem pensado desse ano para a sua vida, mas eu sei de uma coisa: Deus nos trouxe essa noite para fazer uma aliança, para mudar a nossa história, para mudar o nosso nome. Você não saiu da sua casa para vir nesse lugar para de qualquer maneira, não. Deus quer fazer uma aliança e um pacto com você essa noite, inquebrável. Olha o que ele diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes. Presta atenção, Deus não faz uma aliança só com um pai e uma mãe numa casa. Quando Deus escolhe alguém, Ele salva esse alguém. Pastor, só eu sou cristão na minha casa. Então a aliança é com você, e é através da aliança, todos na sua casa será protegido pela aliança que você tem com Deus. Então ele diz o seguinte: a minha aliança é contigo, é eu e você junto no pacto, é eu e você na fidelidade, é eu e você juntos agora. Eu tenho uma promessa na sua vida, mas essa promessa só é possível se você andar na minha presença, se você tiver pacto comigo e aliança comigo. Amém, gente? E ele diz: não só com você, mas com toda a sua parentela. Olha para cá, Deus, Ele quer nos abençoar esse ano, não só para nosso egoísmo, Ele quer alcançar também a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, tudo aquilo que pertence
a você, Deus quer fazer uma aliança hoje. Olha o que ele diz: para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Quando Deus fala de uma aliança, Ele está dizendo o seguinte: agora, você tem alguém que governa a sua vida. Agora, você tem alguém que fala ao seu coração. Agora, você tem alguém que promete algo para você e tem poder para cumprir. Só que olha para cá, por que Deus faz uma promessa e depois uma aliança? Para quê? Para que a nossa ansiedade não cresça na promessa e quebre a aliança com o Senhor. Por quê? Porque a maneira de eu esperar a promessa se cumprir é pela aliança que eu tenho com Ele. Amém? Presta atenção. 8. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes. Serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança. Tanto você como seus futuros descendentes terão que fazer essa marca, que será o sinal de aliança entre mim e vocês, da circuncisão. Olha para mim, aliança dói. A melhor aliança não é o que eu quero fazer com alguém, é o que Deus faz comigo e através de mim com uma outra pessoa. Presta atenção. A obrigação de um cristão, de um líder, de um pai espiritual, de uma mãe espiritual em sua casa, é de governar a sua casa e através da aliança que ele tem com Deus, ele transferir aos seus filhos. Por isso que a Bíblia diz que a nossa vida tem que ensinar a criança o caminho que deve andar. A obrigação é dos pais. A minha obrigação e também prazer é ensinar o meu filho Mateus a andar no caminho do Senhor. Porque os nossos filhos não nascem crente. Não adianta você falar: meu pai é pastor, você não é neto de Deus. A grande verdade é que se o pai quebra a aliança, certamente vai repercutir, ou seja, vai transferir essa quebra de aliança na sua descendência. Olha para cá, sabe o que eu quero dizer? É o seguinte, presta atenção. Se você andar errado esse ano, se você comprometer aquilo que Deus tem para você e fazer alianças erradas, você vai comprometer toda a sua família. E o problema é que a gente só pensa em nós. E o problema é que a gente só pensa em nosso egoísmo, o que Deus prometeu e acabou. Não pensa no que Deus e as consequências que nós vamos viver. Por exemplo, olha para cá. O momento de tristeza e de raiva está ligado ao seu emocional. Quando você toma uma decisão no emocional na hora errada, vocês não pensam, eu e você, que não vamos colher a consequência da nossa decisão. Primeiro, o emocional ele é temporal, mas a decisão é eterna. Vou falar de novo. Se Abraão tivesse tomado uma decisão na carne, na emoção, ele teria comprometido, muitas das vezes, o propósito que Deus tinha na vida dele. Para isso, ele precisava ouvir Deus toda hora falar com ele. Olha para mim, por que Deus mudou o nome dele? Porque Deus não quer nada do seu passado, Ele tem tudo novo para você. Quando você entende que Deus quer tudo novo para você, quando você entende que Deus tem algo grande para a sua vida, você quer caminhar de uma maneira que o agrade, de uma maneira que glorifique o nome dEle. A maior importância não é se Deus abre uma porta, não é se Deus vai te curar, não é se Deus vai salvar o que você ora. Olha para mim, por que jovens de 13, 14, 15 anos morrem? Você nunca parou para pensar? Não é se pela rebeldia que eles têm com os pais, porque a Bíblia diz: honre seu pai e tuas mães para que o seu dia se prolongue na terra. Nós estamos nesse período onde a nossa geração e a maioria dos jovens são desobedientes aos pais. Então encurta a vida deles na terra, sim ou não? Da mesma forma que prolonga se honrar, se desonrar vai encurtar. Só que eu pergunto, eu e você somos intercessores da nossa geração? A maioria desses jovens morre porque não tem ninguém intercedendo por eles. Eu e você talvez somos fruto de uma intercessão de alguém, da avó, do vô, do tio, do primo, da irmãzinha que orava pela sua mãe, pela sua avó, por alguém de sua família, que alcançou você. Amém, gente? Amém. Deus é um Deus de aliança. Fala mais alto. Quando Ele fala, você terá uma marca, diga, vai doer. A marca dói, e esse é o sinal, a dor, por causa da aliança que você tem comigo, eu farei contigo e com seus descendentes, haverá uma marca. Olha para o seu irmão, quando você tem uma marca, todo mundo vai perceber, e vai perguntar, como é que você adquiriu isso? Será que Deus tem marcado a nossa vida nos cultos? Será que Deus tem marcado a nossa vida na semana ou só somos crentes de culto em culto?
Será que temos sido os cristãos que tem uma aliança de verdade com Deus? Porque Deus quer fazer uma aliança conosco, mas temos que estar dispostos a ir até o fim no pacto que fizemos com Ele. Não é no meio do caminho, é até o fim. Amém, gente? Muitas pessoas querem terra prometida, as promessas de Deus em sua vida cumprida, mas se esquece de ser fiel naquelas promessas que Deus fez. Diga para o seu irmão, ser fiel é ser fiel à aliança. Não podemos ser infiel, mas ser fiel à promessa e à aliança que Deus fez com você. Presta atenção, Salmo 25:12 diz assim: quem é um homem que teme ao Senhor, Ele instrui o caminho que se deve seguir, viverá em prosperidade, e seus descendentes herdarão a terra. Quando eu e você tememos o Senhor, nós não tememos pelas promessas, nós tememos pela aliança. É a aliança e a fidelidade que eu tenho com Deus faz com que Ele me instrua o caminho que eu devo seguir. Ou seja, eu não posso seguir qualquer caminho, é o caminho que Deus quer me guiar. E quando você tem temor, a Bíblia diz que eu e você viveremos prosperidade, a nossa descendência dará a terra. Olha o 14, o que diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e leva a conhecer a sua aliança. Quando você teme ao Senhor, quando você sabe que Deus está contigo, você não teme se você está desempregado, você não teme se a circunstância em sua casa, o relacionamento com os filhos ainda não está legal, mas presta atenção numa coisa que eu estou falando aqui. A confiança que temos no Senhor, Deus vai dar a direção e o segredo devido para que possamos fazer e tomar decisões corretas esse ano. Escute, se você não imaginar o que eu estou falando aqui, você sempre vai entrar de culto em culto e nunca ser tocado pelo Deus de aliança. Fazemos aliança no culto, quebramos amanhã, pelo simples fato de acharmos que podemos andar pelo nosso caminho sem esperar a voz de Deus nos guiar. Olha para mim, olha para mim. Quantas vezes ouvimos que Deus falou comigo, pastor, Deus falou comigo, pastor, amém, glória a Deus, vamos lá. Deus também falou para Abraão: pega o seu filho e sobe o Moriá. E ele obedece, mas Deus não falou para Abraão que ele iria ter que matar o filho dele. Quando ele sobe lá, Deus fala: agora sacrifica seu único filho. Quando ele vai pegar o cutelo para matar, o que acontece? O anjo do Senhor fala: agora eu sei que você teme. O temor do Senhor é o princípio do saber. O problema é que nós perdemos o temor, o respeito pela presença de Deus. Buscamos a presença de Deus no momento de louvor, no emocional. Pô, chorei, me arrepiei, querido. Deus quer fazer uma aliança de transformação na nossa vida. O culto tem que tocar a nossa vida ao ponto de nós sermos melhores amanhã e não piores. Porque, olha para mim, se Abraão não tivesse intimidade, não tivesse ouvido a Deus, ele teria feito uma besteira e ter matado o seu filho. Às vezes você está com a voz do Senhor: ah, Deus me falou isso há 10 anos, Ele não mudou. Não, irmão, Ele não te configurou de novo, Ele não te deu uma conexão nova, de uma direção. E às vezes nós precisamos sempre de uma profecia para nos dar direção. Deus está te dando direção através da palavra. A profecia maior é a palavra. Você vai ficar a vida inteira morrendo num lugar, quando Deus fala: sai daí, eu estou te guiando para o tempo novo. Quem crê, levanta a mão. Nessa noite eu profetizo: Deus te trouxe aqui para fazer uma aliança. Chega de você quebrar. Nós não iremos fazer mais alianças erradas. Nós quebraremos a aliança errada e voltaremos a fazer uma aliança e um pacto com o Eterno. Um certo dia um homem falou assim: você parar da minha mulher, pastor? Ah, você vai? Então eu quero fazer uma oração para você. Deus, mata ele. Por quê? Porque nós não casamos na frente de um Deus de gesso, de barro, de madeira. Casamos diante de um Deus eterno. E a aliança não é só aqui não. A aliança está ligada no mundo espiritual. É você, seu cônjuge e o eterno. Por isso que é luta para você firmar. Quando se posiciona, a casa cai. Sabe por quê? Eu nunca vi algumas pessoas ter um senso negativo em sua vida, que tem o dom de andar com quem é errado, ou pior do que ela. Ande com pessoas melhores do que você. Coloque um padrão de vida. O ano já está quase indo para o meio do ano, e algumas decisões que temos que tomar têm sido decisões carnais, gente.
ligada à emoção. Como eu disse, a tristeza é permanente? Não, ela é passageira, a raiva também. Mas a decisão, na hora do emocional abalado, vai comprometer aquilo que Deus tem para nós. Você precisa saber o impacto da sua decisão, porque ela vai permanecer. Por exemplo, no momento de raiva, eu pego uma faca e enfio na minha esposa, vou deixar uma marca nela, linda. Por mais que eu peça perdão, a marca vai estar lá, ela vai lembrar sempre do dia. Sabe de uma coisa? Deus quer nos curar no emocional. Por quê? Está ligado ao texto. Você estava me prometendo algo que eu não tenho nenhum filho. Olha o emocional de Abraão. E Deus fala assim, então para começar, vou fazer uma aliança e vou mudar o teu nome. Ah, meu irmão, se eu estou aí no seu lugar. Sabe o que é mudar o teu nome? A vida inteira você teve uma identidade dos outros. Eu vou te dar uma identidade nova. Eu vou sarar teu emocional. Eu vou dar promessas para você. E a Bíblia diz em Romanos 4, Abraão se fortaleceu na promessa, dando glória a Deus, e ele creu contra a esperança. É exatamente isso. Você vem aqui cheio de defeitos, cheio de impossibilidades para resolver, mas Deus está aqui nessa casa para dizer, eu não quebrei a minha fidelidade com você, eu não destruí a aliança que eu fiz. A promessa ainda está de pé, mas volte para mim e faça uma aliança comigo. Salmo 89, 34 vai dizer, não violarei a minha aliança, tampouco modificarei qualquer promessa dos meus lábios, assim diz o Senhor. Ele não vai quebrar a aliança que ele tem com você, então quem quebra geralmente somos nós. Olha o que a Bíblia diz em Atos 3:25, Deus confirma para a igreja, olha o que ele diz, vocês são herdeiros dos profetas da aliança que Deus fez com os antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Ele está dizendo, a referência à sua decisão de ouvir minha voz, de acreditar que eu tenho uma promessa, de fazer uma aliança comigo, vai abençoar muita gente. Ah, se eu estou aí. Sabe o que eu estou dizendo? Quando você toma uma decisão correta, volta para Deus, Deus começa a derramar favor em sua vida. E aí, quando Deus derrama favor, Ele está dizendo, Abraão, a sua parentela será uma referência para o mundo, Israel. Nasceu numa decisão de um homem que ouviu a Deus. Pergunta para o seu irmão, ouve a Deus? Quando você ouve a Deus, Ele guia você. Ele te leva para uma terra de prosperidade, você e sua descendência. Esse é o segredo. Queremos viver a prosperidade de Deus em nossas vidas e nas nossas famílias, mas de qualquer jeito, não funciona. Diga para o seu irmão, não funciona assim. Diga, tem um jeito certo. O Senhor é quem confia os segredos. Diga para o seu irmão, Ele tem segredo para compartilhar com você. E fazer você conhecer a aliança e a fidelidade que Ele tem de geração em geração. Para de querer trabalhar para Deus só pensando em você. Pensa no próximo. Olha para mim. Tem muita pessoa que usa a questão, eu sou antissocial. Como é que você vai para o céu? Você não entra no céu antissocial. Se relacione. Aleluia. Ah, é que eu sou um pouco antissocial, pastor. Não, irmão. Você vai sentar na mesa com seus irmãos. Eu quero tomar um café geladinho, igual do Starbucks lá na sua casa. Quem já tomou um café do Starbucks? Meu, aquilo lá é de Deus, irmão. Jesus amado. Depois você come um donuts de doce de leite. Aleluia. Vamos voltar para a palavra. Dá até fome agora. Provérbios 2:17 vai dizer, quem abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado. Deus foi o seu companheiro até hoje. Olha o que Provérbios fala, irmão. Quem abandona aquele que desde a sua juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança e o pacto diante de Deus. Quando você ignora que existe um Deus que cuida de você, Ele cuida mesmo. Quando você fala, pastor, eu não consigo ser liberto, então você está dizendo, Deus faz uma, olha para mim, para que Deus falaria em sua carta, a epístola de Pedro, capítulo 1:15, sede santo como eu sou? Como é que Ele pediria uma coisa para mim, sabendo que seria impossível? Então Ele é injusto, eu não vou servir um Deus injusto. Se Ele diz que há a possibilidade de você ser separado para Ele, então seja separado para Ele. O problema é que nós queremos as coisas do mundo e as coisas de Deus, não funciona assim. Oramos quando dá na telha, lemos a Bíblia se der, e aí queremos em 2 horas de culto receber a promessa cumprida. Não funciona assim. Existem coisas que estamos fazendo que vai comprometer aquilo que estamos fazendo para Deus.
Muitos relacionamentos são destruídos por causa de alianças erradas. E a história sempre vai repetir mais uma vez: fui infiel porque estava com uma pessoa que me influenciou a fazer o que eu fiz. Quantas vezes já ouvi isso, cara? Pastor, eu fiz porque eu estava no lugar, e as pessoas que eu estava. É exatamente o que Paulo diz na sua epístola ao Coríntios, capítulo 15, 33. As más conversações vai corromper os bons costumes da palavra de Deus em você. Às vezes você anda com uma galerinha, anda com o pessoal, que em vez de jogar para cima, em vez de edificar você, está levando você a se afastar do Pai. Então olha para o seu irmão e fala assim: reveja as suas amizades. Quando erramos, devemos assumir os nossos erros. Quando você erra, assume o que é seu. Diga, pega o que é teu, negócio. Fala para ele. A culpa não é de ninguém, é sua. Como você tem sido fiel à aliança que você fez com o Eterno? Eu fiz 15 anos atrás. Tenho 31 anos. Sei que não parece, obrigado. Bem casado. Escuta uma coisa, irmão. Quando você quebra a aliança com Deus, você começa a andar sem direção e você tem o poder. Olha para mim, dentro da promessa que Deus fez para Abraão, Ele falou assim: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem falou? Deus, o Deus de aliança. Então, para o lugar, quando eu quebro a aliança com Ele, quando eu entro na minha casa, em vez de eu levar a bênção, eu levo maldição. Ninguém falou isso para você? Em vez das coisas fluir na sua vida, está piorando, porque você não consegue entender que as alianças que você tem feito, talvez com pessoas, talvez no trabalho. Olha para mim, eu recebi uma proposta ontem, que eu falei, meu Deus, vou fazer. Aí fiquei pensando, fui estudar, falei, não, isso não é de Deus não, irmão. Sabe uma proposta para mudar a sua vida? Você piscou, está rico? Quem já viu isso? Chama lavagem de dinheiro. Você não tem ideia que o diabo tenta um líder e um pastor procura. Falou, olha, é simples. Dá conta da igreja, vou pôr 1 milhão cada dia, 1 milhão cada dia, 1 milhão a cada dia. Depois você se vira para a saída do dinheiro. Falei, opa, isso não é de Deus não. Por quê? O que não custa nada, não vale nada. Olha para mim. Quando você tem uma marca, uma aliança, você sabe que Deus marcou seu coração, que Jesus te libertou dessas porcarias. E quando você quer servir a Deus, você levanta a mão no culto, o Espírito Santo desce. Você sabe que Deus não te abandonou, que você pode passar o que for, pode ser privado, pode passar privações, provações, mas Ele é contigo. Abraão, levanta a tua mão. Não deixa que as tentações, não deixa que ninguém compre você, porque você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Não foi ouro, não foi prata que comprou você, foi o sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Para vender a igreja. Tem um monte fazendo isso. E o pior é que eu fui lá, cara, eu coloquei na receita, a igreja existe. Eu falei, meu Deus, está acontecendo mesmo. Chega a época de eleição, o pastor faz isso, que aí a gente faz um negócio. Eu falei, não quero não, querido. Pode ir lá na igreja, nós vamos orar por você. Mas falar sobre política eu não vou falar na minha igreja. O altar é para pregar, não é para falar de política. Sabe o que é isso? Eu sei quem me salvou. E eu sei que Ele é fiel para cumprir a promessa. Guarda a aliança que você fez com Deus. Hoje a palavra de ensinamento, amém, gente? Aleluia. Isaías 24, 5 vai dizer, eu estou falando sério o que eu estou falando aqui, a proposta realmente aconteceu. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu falei, pergunta isso aqui, ó. Aí liguei, mas falei, então acabou. Eu não quero essa oferta. Abraão desce para o Egito. Ele contra o rei do Egito. O rei do Egito fala o seguinte, eu posso te enriquecer, faz uma aliança comigo, me dá as almas. Abraão olha assim e fala assim, não, porque lá amanhã eu não quero que o rei do Egito diga que foi por causa dele que eu prosperei. A tipologia de Satanás.
Ele oferece o reino a quem é o reino, é dele. Ele fala assim: olha, adore uma só vez, eu te oferecerei tudo isso aqui, o governo desse mundo e o reino desse mundo. Quem é o rei? Quem é o rei, gente? Jesus, fala Jesus. Por que oferece então o reino antes para ele? Só para que você venha entender, em optar, em decidir, em fazer uma aliança com Deus, ou você continuar presa pelas garras do diabo. Deus está falando aqui. Tem muitas pessoas aqui presas e Deus vai quebrar hoje essas amarras na sua vida. Você não vai mais levar maldição para sua casa. Eu profetizo que a bênção do Senhor vai encontrar você, Abraão. Deus tem uma história linda. Você precisa caminhar da forma que Deus quer, na obediência da sua palavra. As propostas vão vir, mas você vai negar todas elas, porque o Deus te chamou, Ele vai prosperar o seu caminho. Sabe de uma coisa? Todas as pessoas sabem, nitidamente ver a corrupção em todo o campo, principalmente moral e ético da nossa nação. A terra está contaminada. Isaías profetiza isso escatologicamente no grande dia do juízo. Vou ler com você Isaías 24:5. O que diz, pastor? Diz assim: a terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Quem que contamina a terra? O homem. Olha o que ele diz: afinal a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos, quebrou a aliança eterna. Por esse motivo a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra serão extinguidos pelo fogo, até que resta apenas alguns poucos seres humanos. Esses poucos humanos são aqueles que têm aliança com Deus, que o fogo não vai te queimar, que as águas não vão te submergir, porque Deus é com você. E se você está querendo essa palavra, levanta a tua mão hoje. Eu estou pedindo para Deus mudar o meu jeito de pregar, para te ensinar a maneira certa de você viver. Não adianta ficarmos pulando, entregando profecia para você e você não mudar. Deus quer o caráter hoje aqui. Deus quer que você arrume sua casa. Deus quer que você arrume sua vida e ponha sua vida no altar. Faça uma aliança, porque Deus vai começar a cumprir uma promessa atrás da outra. Ele vai mudar o seu nome, Ele vai fazer uma aliança com você, Ele vai te dar filhos espirituais. Não importa se você saiu de um lugar e veio para outro, é aqui que você vai frutificar. É aqui esse lugar que você vai ver o melhor de Deus. Porque se você estivesse lá, você estaria morto espiritual. Enxergue isso, Abraão. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Diga para o seu irmão: a Bíblia está cheia de histórias e de alianças erradas, que trouxeram grandes consequências para o povo, inclusive a morte. Por exemplo, Josafá e Acabe faz uma aliança e ele quase morre. Em 2 Crônica 19, ele põe o povo para jejuar, as crianças, os animais, porque ele fez uma aliança com Acabe. Acabe era um rei terrível. Em 1 Reis, ele faz um altar para afrontar o nosso Deus. Terrível Acabe, marido de Jezabel. E aí ele faz Josafá do reino sul, de Judá, e Acabe do reino norte. Deus não falou para ele fazer uma aliança, ser fortalecido, mas ele quis fazer uma aliança. E a aliança errada quase comprometeu o seu reino. Olha para o seu irmão e fala assim: quando você faz uma aliança errada, você vai ter que identificá-la. Fala, reconhecer os erros e voltar para Deus. O teshuvá, arrependimento. Segunda coisa que eu posso ler aqui: Saul faz um concerto com o rei Agag, amalequita. Deus fala para Samuel, fala: vou dar uma chance. Fala para Saul exterminar todos os amalequitas, matar todo mundo. Ele deixa Agag o melhor do gado. Ele fez um concerto. Olha, Samuel, eu deixei aqui o rei Agag. 1 Samuel 15, Samuel fala: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Aí ele fala assim: não, é só Agag, alguns melhores do rebanho ficou, você demorou a vir, e aí fiquei e tal. E Samuel fala assim: você foi desobediente, Saul. A aliança que Deus fez com você. Porque os amalequitas, quando o povo de Israel saía do Egito, eles matavam o povo do Egito, aqueles que estavam cansados no deserto, dizem em Deuteronômio, pelas costas. Era traíra. E Deus jurou que através, quando existisse Israel, a luta não cessaria quando não exterminasse os amalequitas. Os amalequitas eram para ter sido exterminados, para Davi não ter problema com eles amanhã. Porque eles queimam Ziclac em 1 Samuel 30. Quem que foi? Os amalequitas. Se Saul tivesse cumprido, olha para cá, se Saul tivesse cumprido, mate todos os amalequitas, esse povo teria sido exterminado e as próxima geração não sofreria a desobediência da geração anterior. É isso que está acontecendo.
Pessoas que não se posicionam para o reino, para o seu chamado. Elas vêm na igreja, elas não querem tocar ninguém, não pregam o evangelho. Não estou julgando, não estou falando todos, mas não vou generalizar. Mas existem pessoas que são acomodadas, que ela não faz nada para pastorear ninguém, ela não cuida de ninguém, ela só pensa nela, vem no culto, não oferta, fala mal do culto, fala mal da igreja. Está na hora de você fazer uma aliança e mudar de vida. Aquilo que você não para identificar e matar hoje, vai trazer problema para você amanhã. Um outro rei de Israel, Acais, para mim esse foi o pior. Ele pede socorro para Senaqueribe, faz um pacto com Senaqueribe. Senaqueribe era o inimigo de Israel pior. Ele diz: eu vou fazer o nome do seu Deus como um excremento. Mentira. Vou expor o ridículo nome do Deus de Israel. Era terrível. Senaqueribe. Ezequias depois teve uma batalha contra ele. Foi quando um anjo só matou 78 mil homens do exército de Senaqueribe. Deus é Deus. Mas vamos voltar. Acais, o seu filho, o que ele faz? Ele pede socorro para Senaqueribe. Porque o que acontecia? Edomitas e filisteus estavam atacando Judá. E quando esse tempo acontecia de guerra, ele faz um altar pagão. Primeira coisa, ele faz um altar pagão para afrontar a Deus. Não só isso, ele leva a Judá a pecar contra Deus. Não só isso, ele pega os utensílios da casa do Senhor. Por exemplo, esse óleo ungido, ele pega e leva para a sua casa real. E aquilo que é do templo tem que ficar no templo. Eu aprendi lá em Daniel, no capítulo, se eu não me engano, 4. Se eu estiver errado, depois você fica tranquilo comigo, tá? Mas uma hipótese, tá? Eu acho que é capítulo 4 que fala de Belsazar. Ele pega os utensílios, o que ele faz? Faz uma festa. Então aparece uma mão na parede. Menel, Menel, Tekel, Parsim. Pesado e medido foste na balança e achaste em falta. Se Deus medir hoje, como é que você está? Santo ou em pecado? Se Deus medir a sua vida, pô, na balança da justiça, você vai para o céu ou é condenado na hora? Porque nós estamos brincando de igreja, brincando com as coisas de Deus. O cara pega o dinheiro e vai usar droga. A outra pega, mente para a mãe para estar num lugar que não é para estar. E aí o que acontece? Ela vai para o lugar, bebe uma cerveja, o homem coloca um êxtase lá, uma droga dentro da bebida. Ela é estrupada por 10 homens e não sabe. Então vigia no seu caminho antes de tomar a decisão errada. Porque a mão aparece e Daniel fala o seguinte: cara, você vai morrer. Sabe o que ele faz? Ele coroa Daniel, porque ninguém conseguiu desvendar. Ele põe honra, porque o profeta de verdade, ele fala que as pessoas precisam ouvir, o que deve ouvir. Ele não agrada a ninguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós somos chamados para pregar a verdade. Você quer ser alisado? Vai para o cinema, vai para o shopping tomar um sorvete. A igreja é lugar de confronto e de mudança de vida. Pode aplaudir o Senhor. Por que essas propostas vêm para os pastores e eles se perdem? O pastor Felipe, fiquei escandalizado, e é real, cara. Eu falei: meu Deus, por que essas propostas estão vindo para mim agora com 3 anos de ministério? Abraão, quando ele nega o rei do Egito, a Bíblia diz que o rei de Salém, de Jerusalém, Melquisedeque, aparece para ele. Ele dá o dízimo, ele toma uma aliança, o sangue, e faz um pacto. E naquela hora o Melquisedeque abençoa a sua descendência. Foi dali que Abraão seria abençoado, porque ele encontrou um rei de justiça. Pega. O rei de justiça passou na tua casa, por isso que você está aqui. O rei Jesus passou na tua vida, por isso que você está aqui. Sabe de uma coisa? Tem muita pessoa colocando culpa no diabo. O diabo não tem nada a ver com as nossas decisões erradas que tomamos, com alianças que quebramos com Deus. Demônio é simples, tem demônio, gente expulsa, está tudo certo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas quebra de princípios, quebra de aliança, vamos colher a consequência, amigão. Não tem jeito. Não é culpa de Deus, não é culpa nossa. Se as coisas não estão fluindo da forma que a gente gostaria, porque estamos quebrando. E não adianta você falar: estou prosperando mesmo assim, mas você está fraco espiritual. Não está ganhando ninguém para Jesus, não influencia ninguém. Não consegue. Aí você fala: cara, você tem vício? Não, só fumo um em vez em quando. Mas esse vez em quando, você consegue ficar um sem vez em quando fumar? Não, então você é viciado. Faço uma aliança com você, vamos para a balada junto, você vai me ver bebendo uns refrigerantes. Eu consigo, eu não sou tentado nisso. Por quê? Porque eu sou livre. Eu tenho autoridade para não fazer.
Isso não me domina mais. Está entendendo? Diga amém. Enquanto você tiver vício, brecha em sua vida, o diabo vai ter posse em sua vida. Ele vai fazer propostas inegáveis para que você ceda. E Acais, ele faz isso, e não só isso, ele toma os utensílios da casa do Senhor, como eu estava dizendo. Ele então pega os presentes que não é dele, é do Senhor, e dá ao inimigo, fala assim: olha, fica do meu lado, luta em meu favor, Senaqueribe. Mas a Bíblia diz, não eu, que não adiantou nada. Senaqueribe furta tudo, destrói tudo e ainda deixa ele na mão. Quem que você está pedindo conselho para a sua vida, amiga? A pessoa está melhor do que você ou está pior do que você? Então não peça conselho para quem não tem nada para te dar. Alô? Peça conselho para quem venceu na vida. Peça conselho para quem está melhor espiritual. Peça conselho para quem já tem um casamento abençoado. A referência tem que ser boa. Ezequiel 16:59, estou terminando, diz assim: assim diz o Senhor: eu tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento e rompeu a minha aliança. Eu e você às vezes merecemos o que colhemos. Se todo dia eu brigar com a minha esposa porque ela salgou o arroz, vai dar erro. Se todo dia o marido e a esposa falar como você era um gatão, virou um barrilzão. A gente tem elogio para os amigos, nós temos elogio para as pessoas da igreja, mas não abrimos a boca para elogiar os nossos maridos ou nossas esposas em casa, cara. Nós falamos que amamos todo mundo, os amigos, mas não falamos para o nosso esposo que amamos ele, que ele é o prazer de estar do nosso lado, que olha, se não fosse ele na sua vida, quem você seria? E se não fosse sua mulher, quem você seria, camarada? Quem manda na tua casa é ela, não é você não. Estou brincando. Em alguns aspectos é verdade, na cor da sua casa, no papel de parede, na cama que vai comprar, pronto, ela manda, irmão. Ué, vai escolher tu, eu quero azul. É, eu vou azul. Já era. Ela manda. Na parte final é o homem, mas em certo aspecto a mulher manda. Ah, mas eu queria roxo. Roxo é cor de bruxa, eu quero laranja. Mudou quase nada. Mas ela quer laranja, e você faz para agrar. O casamento não é pensar em si, é pensar no outro e ser feliz. Se você pensa no outro, você é feliz. Você abre mão da sua felicidade para fazer o outro feliz. É isso que é casamento. Aleluia. Malaquias 2:10 diz: não temos todos os mesmo pai. Diga, não temos todos o mesmo pai, irmão. Fala para ele. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Pergunta para ele, não fomos, irmão? Fomos. Fala para ele, por que será que então que quebramos a aliança com os nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Fomos criados pelo mesmo Deus, gente. Como é que a Bíblia diz em Tiago? Olha para mim, Tiago diz, capítulo 3:9, diz: como é que um homem bendiz o nome do Senhor, mas amaldiçoa o homem, a imagem e a semelhança? Não pode proceder da mesma boca bênção ou maldição. Não pode sair da mesma fonte água amarga e água doce. Olha o que ele está dizendo: não use a sua boca para falar de ninguém, porque quando você quiser profetizar no meu nome, eu não vou cumprir as palavras que saem de sua boca também. Quando você usa a sua boca para defamar, para falar, o dia que Deus quiser te usar, Ele pode até te usar, mas não quer dizer que vai cumprir o que Ele falou através da sua boca, porque você não tem um pacto com Ele. Quando você tem um pacto com Deus, você fala: levanta, fica de pé, assim diz o Senhor, tal, e cumpre. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem só uma promessa, você tem uma aliança, e você abençoando, você será abençoado. Se alguém te amaldiçoar, você também vai retribuir a maldição. Disse Abraão que Deus falou a ele isso. Vou terminar agora. Quando fazemos aliança sem pensar na consequência, no que nos espera, não é uma decisão sábia aos olhos do Senhor. Porque isso pode custar muito caro em nossas vidas. Diga para o seu irmão: a aliança certa é aquela que Deus faz conosco e com as pessoas. Deus faz primeiro com você, depois Ele faz com seus amigos. Então para de dar Pelé, porque Deus sabe o que você está aprontando, e isso vai cair a casa uma hora. Olha para mim, é um exemplo. Você está indo para a praia agora no carnaval, sem carta, quer ir de carro. Não é melhor ir de ônibus, você não tem carta? Só que na frente do seu carro tem um cara com um monte de droga, bebida, zoando, fumando.
fumaça saindo do carro. Ele passa pelo comando e você crente, louvando a Deus. Senhor, te louvarei. Não importa a circunstância. O guarda fala, encosta. Mas o cara da frente que estava emaconhado, que estava com droga, que estava com um monte de coisa, passou no comando. Por quê? Deus não vai corrigir o filho que não é dele. Ele é justo. Então o certo é ele parar o crente mesmo, porque o cristão tem que andar certo. A nossa mentalidade mundana destrói a nossa vida espiritual. Por isso que Paulo diz, transforme a sua mente, renova o seu pensar, para que as coisas do mundo, do passado, não venham ofuscar a luz de Cristo em você. Gente, olha para cá, ainda dá tempo de colocar as nossas obras reprovadas das trevas na luz, para que possamos voltar para o Senhor. Ainda dá tempo de arrumar a vida, ainda dá tempo de consertar o altar. Jesus está voltando. Deus tem coisas novas. Quem crê, levanta a mão e pega. Deus tem coisas novas para você. Se entregue hoje. Deus vai mudar a sua casa. Hebreus capítulo 10, 16 diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração, escreverei as minhas palavras na sua mente. Essa é a aliança nova. O homem hoje não precisa, principalmente os homens, sofria na época com uma faca primitiva de pedra, outras de ferro, mas geralmente era mais a de pedra, cortava o crepúsculo masculino. E Abraão não era novo, ele já era de idade. Doeu. Sabe por que você passa o que passa? Por causa da aliança que ele fez com você. Você tem uma marca. E é por causa dessa marca que você é perseguido. É por causa dessa marca que Deus falou que fez com você, que o diabo tenta você, que você é frustrado na vida sentimental. E não vai viver assim não. Deus tem um marido para você, Deus tem uma esposa no tempo certo, Deus tem um casamento abençoado. Se eu estou aí eu pego, meu Deus, aleluia. Então Deus está dizendo algo para você. Eu quero mudar a sua vida, mas faça uma aliança comigo. Você maltrata seus filhos, maltrata a sua esposa, cara. Acrescentei dos seus pecados, olha o que ele diz, e a sua iniquidade não me lembro mais. Deus está perdoando aqui as nossas vidas. Ele diz, eu não me lembro mais. Mas ontem ficou ontem, filha, viva hoje já esquece, já passou. É hoje que eu vou agir na sua vida. O problema é que você fica preso no passado que passou. E a Bíblia diz, Isaías 43, 18, não lembrei das coisas passadas, não considerei as antigas. 19, eis que eu faço uma coisa nova. Então, o problema é de você ficar presa no passado, mágoa, você está paralisado no seu presente. E quando você é ansioso pela promessa que não cumpriu ainda, você está preso no futuro que não existe ainda. E Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Deus, ele age no hoje. Então é hoje que ele tem uma nova história. É hoje que ele vai mudar a sentença. É hoje que ele vai mudar nomes. É hoje que ele está mudando a história, apagando pecados. Ele está quebrando as alianças erradas que fizemos. Ele está escrevendo essa lei, essa palavra no seu coração, blindando a sua mente com o sangue de Jesus, para você viver um novo tempo espiritual. Aleluia. Termina agora 10 horas. As coisas estão mudando. Irmão, só acabou tarde por causa do Osvaldo, viu? Mas eu vou acabar cedo. Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Fica de pé.